Vanessa. Vamos te ver aqui, Vanessa. Obrigada, viu? Cadê Carlitos? Olá, Aí, gente. Oi, Carlinha. Tudo bom? fala garota, tudo Voltamos bem? aqui. Tudo bem. Tudo bem. Esperar um pouquinho. Tive alguns problemas aqui, estava abrindo, fechando, abrindo, fechando, abrindo, fechando ao vivo. Vamos esperar. Hoje tá bem agitado. Aqui em casa também hoje foi uma Hoje agitação conexão só. aqui estava com. Não, é aqui até de conexão mesmo. Hoje foi bem difícil. Tava tudo muito lento hoje aqui. Eu fiquei até com medo de não conseguir na internet esse horário para poder fazer. E aí, Vanessa? Beleza. Fala aí, Vanessinha. Até teve uma moça que entrou também, a Carla, como fechou, não sei se ela conseguiu voltar. Mas enfim, vamos aquecendo. Vamos. Vamos falar, vamos conversar. Vamos, Entrem pessoas. vamos. Mas não tem problema. Sempre entra quem tem que entrar. Né? Exatamente. É o velho ditado. Chega quem precisa chegar. Sempre vem quem Isso aí. precisa vir. Eu estou muito feliz de ver a Vanessa aqui, que eu sei que a vida da Vanessa também é outra correria, Verdade. mas não é fácil não. E esse tema, hein? Inteligência emocional. Cara, eu sou apaixonada por esse tema, né? Por temas de desenvolvimento humano. A gente sempre está conversando, né? É um tema que a gente já conversou pessoalmente, assim, já conversei também com outras amigas, colegas psicólogas e pessoas também dessa área de recursos humanos e terapeutas também. É um tema que assim, tem muitas opiniões que, para mim, em alguns momentos são divergentes, né? Às vezes a gente acaba confundindo alguns conceitos, né? E aí algumas pessoas têm uma ideia de inteligência emocional, outras têm uma ideia um pouco diferente, né? Então acho importante a gente conversar para até nivelar assim esse conhecimento, né? O que as pessoas geralmente pensam, né? E o que Goleman traz, né? O que a maioria das áreas que trabalham com desenvolvimento humano também falam, né? A gente tem visto aí esse boom de inteligência emocional em relação à questão de coach, né? Dos cursos, aprenda, desenvolva a inteligência emocional, uhul, né? Como E se não fosse uma é viagem bem para assim. Búzios. A gente sabe que não é bem assim. Quando a gente fala de gente, né? É muito complicado a gente começar a ter aquelas tabelinhas prontas e dizer faça isso, 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 isso e isso, e você vai chegar nesse lugar, vai conseguir, e nem sempre é assim. Por isso que muitas pessoas às vezes fazem cursos, formações, e depois se decepcionam ou acabam deixando o curso para lá, porque não conseguem praticar. É verdade. Muitas vezes não é nem assim a dificuldade da prática no dia a dia, mas é porque aquilo não está falando muito com a estrutura que ela tem, estrutura de personalidade, o jeito dela, né? A rotina que ela tem. Então também é importante a gente pensar tudo isso. Eu acho legal quando esses assuntos se popularizam, mas a popularidade, ela às vezes ajuda, mas também tem o seu lado que você precisa tomar um pouco de cuidado, né? Vem muita. Junto vem muito achismo, ou vem Sim. muita ideia deturpada. E assim, é engraçado até porque ele fala sempre que quando ele começou essa história de inteligência emocional, na verdade, foi uma observação que ele fez, né? Ele observou, não sei se você sabe, mas ele foi numa reunião, né, de amigos de faculdade, e nessa reunião ele observou as pessoas como que as pessoas estavam, né? Quem eram os bem-sucedidos, aquele que era o número um, onde ele estava, e ele viu que a pessoa de maior sucesso ali entre eles não era, para surpresa até dele mesmo, o número um da turma, né? Era uma pessoa Uhum. nível mediano.
mas era uma pessoa muito querida, muito carismática, era uma pessoa que tinha um fácil relacionamento. E isso começou a despertar nele esse interesse, né? Poxa, o que faz, então, uma pessoa ser bem-sucedida? É ela ser o número um da turma, né? Onde está, né? Se a gente parar para olhar assim, um pouco para trás, onde está o número um da nossa turma? Se nós éramos também, enfim. E ele começou a ver que não basta só habilidade técnica, existem outras coisas que fazem parte ali, que vão dizer se você vai chegar a alcançar um sucesso ou não, mas lembrando sempre que sucesso dentro daquilo que representa para você, né? Não, nem todo mundo acha que sucesso é ser multimilionário, mas dentro daquilo que é a sua perspectiva de vida ou que você acha que é o sucesso, é algo bom que você gostaria de alcançar, por que uns chegam e outros não conseguem? Né? Então ele começou a observar isso. O que diferenciava, o que fazia uma pessoa alcançar um objetivo e outra, apesar de ser muito inteligente, né, que antigamente falava-se muito do QI, então as pessoas que tinham QI alto seriam pessoas de muito sucesso, seriam os líderes das empresas, seriam os grandes empreendedores, enfim. E, na verdade, quando você hoje entra numa empresa, você vê que nem sempre é assim, né? Então, se você olhar só notas ou só performance cognitiva, né? Você pode falar um pouco mais sobre isso. Não são preditores de sucesso, não são questões que vão garantir. Mas aquelas pessoas que têm um bom relacionamento, aquelas pessoas que têm empatia, aquelas pessoas que conseguem se socializar melhor, essas sim conseguem alcançar seus objetivos, conseguem até mesmo dentro das empresas se destacar, né? Mas aí fica aquela pergunta, mas afinal, o que é isso, né? O que é inteligência emocional que esse povo tanto anda falando por aí, que parece uma viagem para Búzios, mas na verdade não é nada disso, né? O que você tem para falar para a gente, então, Carlinhos, sobre isso? Eu achei interessante você trazer essa questão, porque justamente o Goleman é um psicólogo, né? PhD, ele também é escritor, escreveu aquele livro Inteligência Emocional. Ele não foi o criador do conceito de inteligência emocional, mas ele foi a pessoa que popularizou isso através desse livro que ele escreveu. Parece que ele tinha também uma coluna em alguns jornais. Sim. E aí, nessa coluna, começou toda aquela discussão, que essa história aí que você trouxe, né? Da questão do coeficiente de inteligência, e ele colocou como um QE, né? Esse coeficiente mais emocional, né? E aí, como é que a gente baliza essas duas coisas, né? Então é importante a gente colocar que o Goleman foi a pessoa que popularizou isso com aquele livro que todo mundo já deve ter ouvido falar, Pelo menos ouviu falar, Inteligência emocional. E o que seria essa inteligência emocional? A inteligência emocional seria essa capacidade de você ter uma autorregulação, uma espécie de gerenciamento das suas emoções, a partir de alguns princípios, mas principalmente a questão do autoconhecimento, né? Então, essa inteligência emocional, essa habilidade que você tem de gerenciar as suas emoções, mas para isso você precisa se conhecer, né? E também conhecer o outro, se relacionar bem com o outro, né? Então, entra uma série de nuances, como autoconhecimento, empatia, enfim, a gente vai falar um pouquinho mais disso que o Goleman trouxe. Então, muitas vezes a gente fica pensando que, assim, nossa, então a inteligência emocional, quando eu desenvolver inteligência emocional, eu vou ser uma pessoa mais inteligente, aí começa a relacionar com a questão do QI, né? Não é isso, né? Até porque essa visão do QI, ela é uma visão um pouco ultrapassada. Os estudos de inteligência começaram lá atrás, com aqueles testes de inteligência, né, onde mediam o fator G, a gente chama de fator G, né? Então, eram feitos testes, geralmente testes de lógica, de matemática, que mediam muito mais essa inteligência lógico-matemática ou visual do que propriamente outras habilidades, né? Eu, atualmente, prefiro muito a visão do Gardner, né? Que é aquela das inteligências múltiplas. Isso. E aí você passa por várias nuances de inteligência. A gente tem inteligência social, a gente tem a inteligência que é aquela mais voltada para o meio ambiente, né? Uma inteligência mais assim da natureza. E a gente tem até inteligência espiritual.
Isso, além de todas essas que a gente geralmente já conhece, né? A inteligência lógico-matemática, a inteligência musical, como você falou, né? Então, assim, são vários tipos de inteligência que Gardner traz, né? Eu gosto muito dessa visão, porque ela abarca todas as múltiplas potencialidades que a gente tem enquanto ser humano. E a inteligência emocional é um desses vieses, né? Da gente ter essa capacidade de fazer esse gerenciamento das emoções. A partir daí, a gente também vai observar que algumas pessoas têm mais habilidade para fazer isso e outras têm um pouco menos de habilidade. Isso também é importante colocar. Por quê? Quando a gente pensa na inteligência emocional, aí a gente fica achando que vou fazer um curso e vou me tornar o cara super, ultra inteligente e eu vou sacar tudo de inteligência emocional. Mas também não problemas, não vou mais me aborrecer. Depois que eu desenvolver a inteligência emocional, nada me abala. Não é bem assim. Isso. Eu não gosto muito também dessa expressão de controle, né? Exatamente isso que você falou. E muitas vezes, quando a gente vai ler algumas literaturas, reportagens, né? Ou até matérias que falam de inteligência emocional, quando usa esse termo controle, eu não gosto muito, porque a emoção ela é algo que a gente não controla. Verdadeiramente, a gente não controla. A gente pode gerenciar, né? E aí eu prefiro esse termo de autorregulação, né? A gente consegue administrar, gerenciar, mas também depende de uma série de fatores. Por quê? Você pode ter feito o curso Ultra Blaster de inteligência emocional, mas aí naquele dia você não dormiu bem, você brigou com a sua mãe, você brigou com o seu namorado ou namorada, o seu trabalho você está com algumas dificuldades, pode estar com alguma dificuldade na equipe, seu filho está doente, você acha verdadeiramente que vai conseguir aplicar tudo da inteligência emocional? Eu acredito que não, porque todas as suas emoções, elas vão estar num grande conflito ali, você vai estar vivendo uma série de emoções ao mesmo tempo, né? Aquele filme Divertidamente, ele é muito bom para isso, porque ele mostra, né, aquele controle, né? Tem a cabeça lá da menina, né? E tem uma mesa de controle. A emoção é justamente isso, né? Aquele programa que a gente tem na nossa mente, né? Que regula toda a nossa estrutura e desencadeia uma série de reações físicas. Vou dar um exemplo prático. Você está na praia. E aí você está lá, tranquilo, o mar está tranquilo, de repente vem aquela onda enorme crescendo para cima de você. O que você vai sentir automaticamente? Medo, né? Eu, particularmente, vou sentir choque, só que não sei nadar. Não sei nadar. Quem sabe nadar sente aquela apreensão, né? Não sente tanto. Mas assim, eu automaticamente vou sentir o quê? Medo. O meu corpo vai desencadear uma série de reações automaticamente. Eu não vou conseguir controlar isso. Não vou conseguir controlar isso. Então, vai acelerar meu batimento cardíaco, todo o sangue o meu sistema nervoso vai colocar a oxigenação e também o fluxo sanguíneo para as extremidades, para as minhas mãos, para o meu cérebro, para me ajudar a pensar estratégias, o que eu vou, para onde eu vou. Meu foco de atenção, minhas pupilas vão dilatar. Então, assim, meu foco de atenção vai ficar, eu vou conseguir enxergar tudo, né? Como o sangue vai para as extremidades, também a minha reação, eu vou conseguir correr. Então, isso é emoção, né? É todo aquele estado que você sente, né, interior, mas que também desencadeia reações físicas. E isso, gente, não é controlável. O nosso sistema, ele vem desde lá dos primórdios, né? Ele já funciona dessa forma. A nossa sociedade, né? Nós começamos com essa questão de caça e tudo mais. Então, todo o nosso sistema biológico, ele já foi adaptado assim. Então, via lá o animal selvagem, o seu corpo, ao longo de anos, foi se adaptando perigo. Ele já instalou como se fosse um programa mesmo, né? A gente pode dizer como se fosse um programa. É uma defesa, né? Você precisava se defender. Então, ele automaticamente ele te defende, te protege. É um mecanismo de sobrevivência. Então, as emoções, a gente também precisa entender que elas fazem parte da nossa vida. Você não vai fazer um curso de inteligência emocional ou aprender algumas estratégias e você não vai sentir mais nada. Não existe isso. Não tem como você não sentir. A não ser que você tenha algumas questões até patológicas que a gente sabe que estuda em psicologia, né?
de pessoas que têm apatia, né? Alguns sintomas de apatia ou algumas estruturas de personalidade que desenvolvem. A gente fala muito das personalidades antissociais, né? Que são pessoas que têm mais essa dificuldade, que a gente chama também de embotamento emocional. Então, tirando essas questões que a gente chama muitas vezes de patológicas ou exceções à regra, todos nós vamos sentir emoção. Isso é um mecanismo biológico. A única questão é que, como o nosso sistema é biologicamente adaptado dessa forma, ele lê os sinais da nossa vida moderna e desencadeia sinais que são primitivos lá atrás. Então, muitas vezes você está ali no teu dia a dia, está numa conversa no trabalho, uma pessoa começa a se comportar de uma forma, pode estar acionando o teu sistema de reação e de agressividade, né? Dependendo de como você foi criado. Isso também é muito importante a gente falar. A personalidade é uma coisa muito múltipla. Então, eu acho muito complicado também quando a gente estrutura esses cursos de inteligência emocional sem considerar e sem falar para as pessoas sobre essas especificidades, né? Que cada pessoa tem uma estrutura de personalidade, ela foi também formada ali numa família, ela cresceu numa família, ela teve experiências sociais na escola, no trabalho, enfim, N relacionamentos interpessoais que foram moldando também essa personalidade dela. E isso também vai variar muito nas reações emocionais e comportamentais que ela tiver no dia a dia dela. E aí, muitas vezes, você fica criticando uma pessoa, ela é agressiva, ela é muito reativa, ou então, ela é muito passiva, ela não fala nada. Mas a gente não procura desenvolver a empatia de entender como aquela pessoa funciona, né? E de também respeitar isso. E é um direito dela também, se ela quer desenvolver algum tipo de característica, né, ou de habilidade, ou algum comportamento, ou não. A gente também precisa respeitar isso. Mas a inteligência emocional, ela vem para trazer para nós uma maior adaptabilidade, né? Para nos auxiliar a sermos mais adaptáveis, a termos relacionamentos melhores, a alcançarmos níveis de produtividade melhor. Então, tudo isso pode ser, a inteligência emocional pode ajudar. Eu não gosto quando a gente fica colocando que todo mundo tem que ter inteligência emocional. Todo mundo tem que ter aquele nível ultra de inteligência emocional. Na verdade, o Daniel, né? Posso chamá-lo assim, meu amigo? O Daniel, ele observou, na verdade. Ele não criou nada, ele fala isso. Ele não criou, ele simplesmente falou para observar por que algumas pessoas conseguiam alcançar determinados objetivos, destaque na vida, e outras não. E ele tem uma frase muito interessante, que ele fala o seguinte, que o conhecimento acadêmico, ele é muito importante, mas ele não é suficientemente importante depois da faculdade, né? Então, por exemplo, quando a gente olha, uma coisa que você falou que é muito interessante a emoção, ela faz parte do ser humano, a gente precisa aceitar isso é maravilhoso, né? Já pensou? A gente sem emoção nenhuma para nada. O caso que você deu, por exemplo, do mar, né? A onda vindo, o medo, ele te protege, porque se você não sentir medo daquela onda e você não souber nada, você vai morrer, né? Então, o problema não está na emoção. Né? O problema não está na emoção, tá no momento que aquela emoção vem, tá no tipo de ação que você vai ter de acordo com aquela emoção, né? Não é ruim, isso. É o famoso adequado, inadequado, funcional ou disfuncional. Certo e errado não dá pra gente colocar, não combina. Sim. Então, por exemplo, quando a gente olha para as empresas, o seu conhecimento acadêmico é maravilhoso, mas ele não é suficiente, né? Você lá dentro da empresa, ele é suficiente no seu currículo para a empresa saber que você tem conhecimento técnico para você entrar. Mas para você permanecer, você precisa de algo mais, né? E esse algo mais são exatamente as habilidades emocionais, a sua inteligência emocional, que não te faz mais inteligente do que ninguém, nem tampouco mais inteligente do que você era ontem. Exatamente. Simplesmente consegue te trazer consciência para que você, mais consciente, possa tomar decisões mais assertivas. É basicamente isso, entendeu? Então não tem nada de muito... Eu gosto de abordar esse tema e gosto de falar com você por causa disso. Não é um tema, oh, meu Deus, inteligência emocional.
Não, ele simplesmente traz luz às suas emoções para que você consiga se relacionar melhor e tomar decisões mais assertivas. E dentro das empresas é isso, né? Então, assim, um dos mitos é exatamente esse. Poxa, eu vou fazer um curso, vou tirar uma certificação de inteligência emocional e a partir de amanhã eu sou uma pessoa centrada, equilibrada, eu não me aborreço, nada me abala, estou super feliz. Aquele meu chefe que eu não me dava bem, eu vou passar a tolerar, eu vou passar a conseguir. E não é assim. Por quê? Ele fala também, meu amigo Daniel, que inteligência emocional é uma gama de habilidades. Não é uma coisa. Não é a inteligência emocional, né? Ele pegou, como você bem disse, ele era redator, né? E ele viu esse termo, inteligência emocional. E ele achou super interessante. E ele usou esse termo para publicar, né, todo o estudo que ele fez, enfim. Então, não é uma coisa, é uma gama de habilidades. E a habilidade, para você de fato dizer que você tem habilidade, você precisa de prática, e você precisa de dedicação, você precisa de disciplina, disciplina e disciplina. Senão você não desenvolve, Sim. né? Então, assim, é um mito, né, que a gente fala sempre, que você vai fazer uma certificação, seja qual for o lugar, isso vale para qualquer habilidade, e no dia seguinte você vai estar pleno. Não, você precisa de prática, você precisa de desenvolvimento. E onde eu pratico isso? No maior laboratório que todos nós temos, que é a nossa família, né? Eu vejo muitas vezes isso na empresa, alguém fazer um treinamento na empresa e achar que aquilo ali serve só para a empresa. Não serve. Então, em casa, você consegue observar, né, o comportamento das pessoas, o seu comportamento, o que te faz bem, o que te faz mal, como que você reage, por exemplo, a determinados assuntos, né? Isso é consciência. É quando você começa a prestar atenção, que tipo de coisa te machuca? Ou que tipo de assunto te incomoda e te gera uma reação não muito boa, que você não. Depois você fala, poxa, eu não devia ter falado isso. Eu não queria ter dito isso, mas na hora eu fiquei tão. E todo mundo passa por isso, né? Somos humanos. Sim. Então, é ter essa consciência, é você conseguir gerenciar, falar, opa, esse tipo de assunto não me faz bem. Que ação que eu posso tomar a partir disso? Ah, então eu não vou tocar nesse assunto, ou quando começar o assunto eu saio de perto, vou fazer outra coisa, ou simplesmente me manter em silêncio porque não me faz bem. Então, a inteligência emocional, ela te ajuda nesse ponto, né? De você conseguir desenvolver as suas emoções, conseguir entender, conseguir reconhecer, para que você tome atitudes que não te prejudiquem, né? Que você não, por exemplo, você é muito estourado, né? Isso não te faz bem, né? Você vai perder muito em questão de relacionamento com as pessoas, do seu trabalho, até com você mesmo. Então, quando você começa a ter consciência de que sim, você é uma pessoa estourada, você começa a pensar mais antes de agir. Né? Uhum. Isso é um outro mito, né? Como você estava falando aí, as pessoas acham que elas não vão sentir mais nada depois que elas começarem a se aprimorar, a desenvolver a questão da inteligência emocional, o que não é verdade, porque emoção a gente não vai deixar de sentir. E pode ser que num determinado momento, como eu já falei antes, né, dependendo das circunstâncias e de como estiver a sua vida, pode ser que uma emoção ela venha a emergir com mais força do que ela iria emergir se fosse em outro momento, né? Pode ser que em um momento você chore, e às vezes você nem entenda, tá lá na reunião, você começa a chorar, e aí quando você conversa com uma pessoa, aí você fala, né, o que está acontecendo, a pessoa, agora eu entendi. Não significa que aquela pessoa é desequilibrada, né? É importante a gente também pensar nisso. Um outro mito que eu acho interessante também é a gente pegar algumas emoções e desqualificar. Por exemplo, tem uma pessoa que ela é mais... ela tem um comportamento mais combativo, mais agressivo e impulsivo, é uma pessoa competitiva, e aí eu começo a achar que ela não serve, não, ela não vai servir nunca para trabalhar em empresas. Não, não é bem assim. Existem características, todas as características são importantes, a gente só precisa dosar, né? A gente precisa ficar atento como é que essas características se desdobram em comportamentos e como eles vão ser adequados ou não. Por exemplo, numa equipe de vendas, é importante sim você ter pessoas competitivas, ter pessoas assim que vão atrás, que correm, que são impulsivas. Vamos lá, não, isso, automotivada, né? Vamos, tal.
Em um outro tipo de trabalho, por exemplo, você precisa de pessoas mais calmas, pessoas mais tranquilas, né? Pessoas que escutem mais, que não falem tanto. Então, a gente precisa observar como cada tipo de emoção, como cada tipo também de personalidade, né, se adequa para aquela função. Eu achei interessante você falar nessa questão da gestão, né? Um gestor, ele precisa estar atento a essas características da equipe dele, né? Para não ficar desqualificando as emoções das pessoas e colocar todo mundo em caixinhas. Ah, todo mundo tem que ser desse jeito. Todo mundo precisa ser ali regulado, autorregulado. Isso não vai acontecer, né? A nossa vida ela é muito cíclica, né? A gente passa por diversas fases. E temos as nossas estruturas de personalidade. Dependendo da estrutura de personalidade, tem características que são marcantes e você não vai mudar, né? Assim, você vai desenvolver alguns comportamentos, mas tem características que são muito próprias da sua personalidade. Eu acho que isso é muito importante a gente também entender, né? Quando o Goleman fala do autoconhecimento, que ele coloca lá como primeiro pilar assim importante da inteligência emocional, que é o autoconhecimento, é justamente isso. É você se conhecer, conhecer seus limites, conhecer suas principais características, saber aquilo até onde você pode ir, aquilo que te causa mais emoção ou não, aquilo que pode te mobilizar emocionalmente a ponto de você perder o controle, né? Então é importante a gente ter essa dimensão também do autoconhecimento e saber que determinadas características, né, a gente pode desenvolver? Pode. Existe a neuroplasticidade, né? A gente chama de neuroplasticidade cerebral. Graças a Deus nós temos essa capacidade também. As emoções, elas acompanham da mesma forma. Existe essa neuroplasticidade, né? A gente consegue... As emoções têm várias nuances, mas tem determinadas características específicas que você não vai conseguir. Vou dar um exemplo. Eu sou uma pessoa bem agitada. Vou falar por mim. Eu sou uma pessoa agitada, eu falo bastante, eu tô aqui, ali, né, sim. E aí, eu tenho uma amiga, ela hoje, ela sempre tá na live, né, mas me dá muita força. E ela, hoje ela não vai poder participar, mas ela me veio aqui na mente. Ela é uma pessoa muito mais calma, tranquila, né? Ela tem toda uma estrutura de funcionamento. É claro que eu posso, em algum momento, me comportar dessa forma, sim, mas entender que eu vou ser assim o tempo inteiro, eu preciso aceitar que não vai dar, porque não faz parte da minha estrutura, né? E então é importante a gente também desmistificar um pouco isso, porque as pessoas vão para o curso de inteligência emocional, e aí, dependendo se tiver um instrutor lá, né, ele vai dar um exemplo, vai trazer o exemplo de alguém, e aí a pessoa pega aquele modelo. Ela fala, eu vou me tornar aquele modelo e se frustra, porque não consegue alcançar aquele nível. Por que não consegue? Porque ela não é aquela pessoa. Ou então vem aquela pessoa assim, né? Você se aborrece, está irritada. Nossa, você não fez inteligência emocional? Por que você está irritada? Achando que você não, né? Você vai virar uma estátua, né? Não, nada me irrita, nada me abala, estou super calma. Não é assim. Ter e desenvolver inteligência emocional é você ter essa capacidade de autorregulação, mas não significa que você um dia não vai ficar irritado. Isso acontece também muito comigo. Eu adoro falar de comunicação não violenta, sou psicóloga, né? E as pessoas acham que assim, eu estou zen o tempo inteiro, que eu entendo tudo o tempo todo. Não, eu sou uma pessoa, né? Tem dias que eu não tô bem. Acontecem coisas na minha vida que também vão me deixar mais implicada emocionalmente. E esse pilar do autoconhecimento é fundamental, porque quando você se conhece, quando você começa a desenvolver esse autoconhecimento, você começa a perceber o que é seu e o que é do outro. E aí você começa a diferenciar, bom, isso aí que tá trazendo, que tá me mobilizando, ó, não, eu não quero para mim, eu vou respeitar o meu limite. Ou então, ó, é algo que me atinge, eu prefiro me afastar no momento. Então, é muito importante a gente desenvolver o autoconhecimento, né? Não sei se você quer falar mais alguma coisa, que eu ia entrar agora nesses 5 pilares, assim. Não, mas fala aí, depois eu falo dos 5 pilares. Pode seguir, amiga. Pode ir. Vai que eu tô gostando. Então, e aí é importante a gente
a gente ter essa consciência do autoconhecimento. O que ele traz desses pilares, né? O autoconhecimento é importante, a autorregulação, porque eu não gosto de falar de autocontrole, né? Eu acho que o controle é uma palavra muito forte. Eu posso né? só fazer um parênteses aqui? Porque você falou de autorregulação, a gente fala muito de habilidades emocionais, até a Beth colocou ali. Onde a gente mais desenvolve habilidades socioemocionais chama-se escola, né? Hoje a gente vê muito esse déficit nas empresas de pessoas que consigam ser autogerenciáveis, ter autorregulação. Isso tudo vem na infância. Então, assim, para você que está ouvindo aí a live, está assistindo, você tem filhos, é nessa fase que a gente começa a desenvolver a autorregulação, a consciência social, de pequenininho, aos pouquinhos, doses homeopáticas, né? Não é chegar amanhã e querer que a criança já... Não, mas exato, de pouquinho em pouquinho, de acordo com cada idade, com cada fase da criança, essas habilidades socioemocionais precisam ser desenvolvidas, porque, como a gente falou no início da live, é isso que vai fazer a diferença na vida dela lá na frente. Não são só os estudos técnicos, que são super importantes, mas a habilidade socioemocional dela é o grande diferencial. Tá? Era só isso, fechei. Sim. Pode ir. Não, você já trouxe um dos outros pilares, né, que eu ia falar por último, mas a gente fala logo dele para pegar o gancho aí, que são as habilidades sociais, né? É muito importante, Goleman fala disso, como as habilidades sociais são importantes. E na primeira infância, né, a Beth está aí assistindo a gente, não sei se tem mais professores, né, assistindo também, principalmente quem trabalha com essa parte de primeira infância, é fundamental esse desenvolvimento das habilidades sociais, né? E muitas vezes a gente vê que o nosso sistema educacional, ele prioriza muito mais essa estrutura cognitiva do que propriamente a questão das habilidades sociais. Claro, dependendo também da abordagem da escola, né? Muitas escolas hoje em dia que são socioconstrutivistas, né? Tem mais essa visão, que utilizam mais o entendimento de Vygotsky, né? Tem outras abordagens também, eu acho que as escolas montessorianas também, né? Tem essa abordagem um pouco mais voltada para essa parte de habilidades sociais. Mas quando a gente vê a questão do método tradicional de ensino, se a gente pode qualificar dessa forma, muitas vezes isso não é levado em conta, né? Como você desenvolve essas habilidades sociais, não existe assim... rodas de conversa para falar das emoções, né? As pessoas não sabem nomear as emoções. Existem vários estudos que comprovam isso. Quando você pergunta para uma pessoa a definição de emoção, as pessoas sabem o que é emoção, porque sentem, mas não sabem definir exatamente o que é emoção. E muitas vezes não sabem nem nomeá-las. A gente observa muito isso também quando a gente desenvolve trabalhos de comunicação não violenta, que são as rodas de escuta, onde você precisa nomear os sentimentos. É trazida uma situação e aí aquela pessoa precisa nomear o sentimento. Ela tem dificuldade até de nomear o que ela está sentindo, aquele sentimento, aquela emoção. Então, oi, Cecília! Beijo, Cecília fez faculdade comigo, uma colega querida. Então, as pessoas têm dificuldade de nomear as emoções, né? As pessoas não conversam muito sobre emoção, né? Isso é muito mais permeado até nas rodas de conversa entre as mulheres, né? Nós, mulheres, falamos um pouco mais das emoções. Agora, os homens, por exemplo, em geral, né? Não estou dizendo todos os homens, tá, gente? Mas estou falando geralmente, né? Não falam muito de emoção. Até porque falam assim, homem não chora. Homem não pode chorar. E homem não pode demonstrar emoção, não. Homem não pode isso, homem não pode aquilo. E aí, quando ele tem lá agora entrando num outro assunto também que eu gosto, quando ele tem uma DR, né? Que ele começa lá a discutir relação, ele não consegue entender o que está acontecendo, porque ele fica completamente confuso em relação às emoções que ele está sentindo, as emoções que a outra pessoa está trazendo. Tem muita dificuldade aí. A gente observa muito isso também na questão terapêutica, né? Como muitos homens têm essa dificuldade emocional. E alguns são extremamente sensíveis
e guardaram isso a vida inteira. E como isso machuca eles, porque eles têm que ficar desempenhando um papel de durão, de que não sente, de que não isso, de que não aquilo, que vai prejudicando eles para a vida toda, né? Outra coisa também, agora trazendo para o lado das mulheres, a mesma coisa. Nós, mulheres, muitas vezes precisamos nos expressar muito cuidadoras, muito zelosas, aquelas mulheres que são sempre amáveis. Ah, a mulher precisa ser muito delicada, a mulher precisa ser... né? Todos aqueles rótulos que a sociedade coloca na gente, né? E às vezes isso nos fere porque a nossa estrutura de personalidade pode ser completamente diferente. Eu, particularmente, falo de mim, né? Eu tenho uma personalidade que eu falo mesmo, falo o que eu tô pensando, e às vezes as pessoas ficam me olhando assim. Então, pois é, você também, né? Enfim, estamos juntos, estamos juntos. Então, voltando para as habilidades sociais, é importante a gente falar de emoções, e é importante a gente desenvolver essas habilidades de nos relacionarmos uns com os outros, percebendo as emoções do outro, respeitando as emoções do outro, estabelecendo essas leituras de emoção, né? E aí a gente entra num outro pilar importante também, que é a empatia, né? E falando de empatia, eu gosto muito de falar também de vulnerabilidade, né? A Brené Brown fala muito disso, né? Eu recomendo para vocês, eu sou apaixonada pela Brené Brown, sou uma fã. E eu recomendo para vocês assistirem, tem um documentário dela no Netflix, não sei se ainda está disponível, né? Acho que é The Call to the Courage, alguma coisa assim. E onde ela fala justamente dessa questão da vulnerabilidade, né? E associada também à questão da empatia, ela fala muito sobre empatia, né? Ela estudou muito sobre isso, né? Tem palestras dela também no TED, no TEDx sobre isso. E para a gente desenvolver empatia, a gente também precisa se mostrar vulnerável. E como que a gente se mostra vulnerável? Colocando as nossas emoções, né? E o que a gente aprende na nossa sociedade? Como a gente não desenvolve essas habilidades sociais, oi, Kátia, beijo, querida. Outra colega psi aí, outra colega. E como a gente não fala muito sobre emoções, a gente acaba aprendendo que a gente tem que esconder as nossas emoções para se proteger. Isso dificulta muito a nossa empatia, né? Dificulta muito o estabelecimento da empatia. Porque você se conecta com a outra pessoa, a empatia fala diretamente de conexão, né? Você se conecta com outra pessoa quando você se coloca ali vulnerável, próximo a ela, né? Quando gera uma identificação. Então, beijo, Kátia. Então, é importante a gente colocar as nossas emoções, né? Dizer como a gente está se sentindo, volta a falar da comunicação não violenta, outra paixão, né? A comunicação não violenta fala da importância da gente comunicar as nossas emoções para as pessoas, né? Então, não tenham medo de dizer o que vocês estão sentindo, como vocês estão se sentindo, né? Claro que é importante a gente pensar na questão do contexto. Eu não estou ali no meio de uma reunião, está acontecendo uma reunião, né, hoje de negócios, e aí eu vou ali abrir todo o meu coração e tudo que eu estou sentindo ali. Não, eu não estou querendo dizer isso. É importante a gente contextualizar também, porque quando a gente está falando em live, dando palestra e curso, né? Tudo tem sua hora e seu momento. Pega uma fala da gente e fala assim, ó, ela falou que tem que dizer como eu tô me sentindo. Então eu vou o tempo inteiro falar como eu tô me sentindo. Não é isso, né? É importante a gente entender o contexto. O que eu tô querendo dizer é que é importante nós falarmos de emoção. A gente está em janeiro, né? Que existe uma campanha chamada Janeiro Branco, não sei se todos conhecem. É uma campanha que foi criada por psicólogos mineiros, né? Onde em janeiro eles estabelecem como um mês da gente falar de saúde mental, né? Então, não fugindo do tema da inteligência emocional, porque também a gente, saúde mental é questão de emoção também, né? É importante a gente gerenciar as nossas emoções também, isso também faz parte da nossa saúde mental. Então, quis trazer isso para vocês também, lembrar que em janeiro a gente tem essa campanha do Janeiro Branco, né? Onde é importante a gente refletir sobre as nossas emoções e o que nos traz saúde mental. A gente está vivendo uma questão da pandemia, uma questão séria em todo o país, né?
muitas pessoas em isolamento social, algumas pessoas com o coronavírus, algumas pessoas perderam parentes, amigos, né? E, enfim, é todo uma nuance de situações que abalam a nossa saúde mental, né? E como é que tá o emocional dessas pessoas, né? E a gente falando de inteligência emocional, é importante a gente levar esse contexto também. A gente está passando por uma situação atípica. Não dá para, na atual circunstância que a gente está vivendo no nosso país, a gente exigir também que todas as pessoas tenham essa autorregulação emocional extremamente estruturada, levando em consideração esse contexto que não é nem só do país, é mundial, né? Então, as nossas emoções estão muito mexidas. A gente assiste um telejornal e vê uma série de tragédias, de dificuldades. Como que isso vai mobilizar a gente também emocionalmente? Então, é importante a gente refletir também sobre isso. Achei importante falar sobre o Janeiro Branco, a questão da saúde mental e o contexto que a gente está vivendo do coronavírus também, que interfere diretamente nessa nossa capacidade de autorregulação emocional também, né? Que é um dado externo, né? Um contexto externo que vai impactar diretamente nesse gerenciamento também. Outra coisa que o Goleman fala, quer falar, Maria? Não, falta só um pouquinho, faltam 14 minutinhos. Então eu vou falar rápido. E aí, gente, mas passou muito rápido. Né? E aí, tava falando de empatia, né? Então, a empatia é a gente se conectar com o outro, se colocar ali do lado dela. Lembrando, assim, empatia não é só aquela coisa de me colocar no lugar do outro, tá? Eu não gosto muito dessa definição. Empatia é respeitar o sentimento do outro. Eu vou me colocar no lugar do outro. Numa situação que a gente vive hoje, vamos supor, alguém perdeu um parente. Como é que você se coloca no lugar daquela pessoa? Não tem como. Porque cada um sente de uma forma completamente diferente. Você pode ter perdido alguém que você não sentiu nada, mas a outra pessoa sente muito. Então, se colocar no lugar do outro é quase impossível, né? Mas respeitar o lugar do outro é possível. Sempre é. Você se colocar ali próximo, né? A Brené Brown mostra muito isso. Olha, eu imagino como você está se sentindo e eu tô aqui. Eu tô aqui do seu lado, porque você precisa. Isso é uma atitude empática, né? Você está ali próximo da pessoa, se colocando como um ponto de apoio para ela. Isso é uma atitude empática. Ele fala também da automotivação, como é importante a gente estar automotivado, né? Ter essa automotivação. Pessoas que são mais automotivadas, em geral, têm uma produtividade maior nas empresas, né? A gente observa muito isso. A questão dessa automotivação também é importante a gente pensar que a gente fica mais automotivado realizando ações que são mais congruentes à nossa personalidade, aos nossos interesses, fazendo coisas que a gente gosta. Exato. Não adianta falar assim, vamos lá. Vamos ser automotivado e é um trabalho que você acha chato, que você não gosta. Cara, não vai funcionar, né? É por isso que eu gosto muito de falar assim, que não dá pra gente pegar todos os conceitos e achar que vai aplicar na nossa vida. Por isso que primeiro pilar é autoconhecimento. Eu preciso saber quem eu sou de verdade, quais são as minhas características e o que vai funcionar para mim ou não. Pode ser que eu diga várias coisas aqui que não vão funcionar para você e tudo bem. Ou tudo bem, Mari? Tudo bem, tá tudo bem. Tudo bem. Somos indivíduos, né? Cada pessoa tem uma estrutura de personalidade. Outro pilar importante que ele fala, né? E aí seria esse último, é essa questão da autorregulação que a gente conversou aqui o tempo inteiro. A inteligência emocional é justamente isso. Você, através do seu autoconhecimento, e aí eu trago também um outro conceito da comunicação não violenta, que é a autoconexão. Você se conhece, está conectado consigo mesmo e a partir daí você consegue estabelecer essa autorregulação. Ou seja, estou ali numa reunião, começa um coleguinha a falar uma coisa, fazer uma provocação, ou então entrar num assunto que não está muito legal, que é uma coisa que mexe com você, já pisca aquele alerta ali na sua mente, você, opa! Então, acho o melhor momento de eu ficar mais afastada, de eu não falar, de eu ficar quieta. Se me perguntarem, eu respiro, tento colocar aquilo ali de uma forma mais cognitiva possível, né? Então, é esse respirar, pensar
né? Essa autorregulação é isso. É você Eu ia até refletir. falar isso, né? Por que surgiu esse boom das empresas investindo em inteligência emocional? Por que as empresas... Não fala, mas por quê? Virou moda? As empresas agora... Não virou moda. Primeiro porque investir em alguma coisa para a empresa, ela precisa ter retorno disso, né? Senão ela não vai financiar nada que ela não tenha retorno. E por que justas emoções? Porque as empresas começaram a perceber que esse é o X da questão, né? Não basta eu ter os melhores profissionais dentro da minha empresa, não basta eu ir na melhor faculdade e recrutar os melhores da Melhor turma, currículo, né? se eles não tiverem habilidades socioemocionais, se eles não souberem fazer, né? Eles têm o conhecimento técnico, mas eles não têm a atitude. E a atitude não só no momento da realização da tarefa, mas em todo o convívio dentro da empresa. Por exemplo, a consciência social, a gente está vendo hoje um grande problema, né, nessa questão de que as pessoas não conseguem ainda compreender que a atitude dela impacta do coletivo, né, na sociedade, na família, no trabalho. Então, não é uma atitude sua, não vai só prejudicar você. De forma direta ou indireta, ela vai afetar todo mundo. E dentro da empresa funciona assim, né? Eu preciso de profissionais que saibam que o trabalho dele importa não só para aquela tarefa que ele está fazendo, mas porque impacta nas outras tarefas que estão acontecendo ali e que é como um quebra-cabeça, né? Que vai formar lá aquele mosaico bonito no final completo, se todo mundo compreender isso, né? Todo mundo que está na empresa faz parte do resultado final, independente da função que você ocupe. Não existe função mais importante ou menos importante. Senão, se fosse menos importante, não estava na empresa, né? Não seria criado esse cargo. Todos os cargos são importantes. Então, as empresas estão investindo em inteligência emocional, porque emoção é combustível do comportamento, né? O comportamento Isso. que eu E vou ter porque dentro da empresa vai vir da emoção do meu colaborador e principalmente da forma como ele gerencia isso, né? sim, Então, e as empresas têm pessoas, né? As equipes são formadas por pessoas e pessoas têm emoção, né? Então a gente precisa cuidar disso. existem estudos que mostram, na questão dos projetos, por exemplo, que o maior erro das empresas não são as estratégias que elas criam. O erro das empresas está justamente na implementação das estratégias, porque passa por pessoas, né? Então, não basta eu ter Sim, dinheiro para investir na minha empresa, não basta eu ter tecnologia para colocar na minha empresa, não basta eu ter os profissionais mais qualificados. Eu ainda preciso dos profissionais que tenham habilidades socioemocionais, para que eles consigam colocar em prática toda a estratégia da minha empresa, para que eles consigam compreender a estratégia da minha empresa, que a gente passa pela comunicação, né? A gente tem muito, e não é brincadeira esse estudo, tá? Em cada 10 empresas, 9 falham na implementação de estratégias. Justamente porque passa por pessoas, né? A gente vê lá aqueles quadros de projetos, com toda aquela estrutura, mas a gente esquece que quem vai colocar aquilo ali em prática são pessoas. E pessoas são sim, movidas por emoções. Então, é por isso que as sim. empresas hoje investem em treinamentos. Eu queria fazer só mais um parênteses, eu fiz uma consultoria recentemente e essa empresa tinha investido num treinamento de inteligência emocional. Então, eles fizeram um treinamento no final de semana, sábado e domingo, e na segunda-feira da outra semana eu comecei a consultoria. E a primeira coisa que eu escutei do dono da empresa foi investir no treinamento de inteligência emocional e não funcionou. Não deu certo. Eu falei, mas por que você fez o treinamento? Como é que você está avaliando se deu certo, se dá errado? Então, assim, um treinamento, gente, não é uma coisa simples da gente criar, simplesmente vou fazer um treinamento. A gente precisa entender o porquê, as pessoas precisam ser comunicadas da razão pela qual elas vão participar desse treinamento, que benefícios isso traz individual e coletivo, né, para a pessoa e para a empresa. E eu preciso também de métricas para avaliar como é que foi, se esse objetivo, né, se o objetivo do treinamento foi atingido. Emoção não tem Sim. como você transformar em uma semana, né? Foi o que a gente estava falando, nenhuma certificação de inteligência emocional vai fazer você ser um novo ser em uma semana. Isso requer prática, isso requer desenvolvimento. E onde eu desenvolvo isso? No meu dia a dia, tá? Não espere chegar na Sim. empresa para você aplicar aquilo que você aprendeu. Aplique no seu dia a dia, com a sua família, no transporte, né? Começa a observar o comportamento do outro, o seu comportamento, a sua reação. Então, basicamente isso. As empresas hoje investem e precisam investir
porque as emoções é que fazem, são o combustível do comportamento das pessoas. E esse comportamento na empresa é que vai determinar o sucesso ou não das empresas. Acho que você falou tudo, né? As emoções são o combustível do comportamento humano. E quando a gente fala em termos de gestão de empresas, gestão de pessoas, né, desenvolvimento humano, a gente precisa olhar para as emoções, né? A gente precisa olhar para as pessoas e todas essas nuances que compõem pessoas, e principalmente sua personalidade, seu comportamento, suas atitudes, mas, claro, as suas emoções. Então, é realmente importante você investir não só numa capacitação cognitiva como um curso, mas também falar mais sobre as emoções, né? Não, e dar Desenvolver espaço, né? habilidades sociais. Eu sempre oriento as pessoas nessa questão das empresas. Não basta você investir num treinamento de inteligência emocional. Isso precisa de um acompanhamento. Eu preciso que as pessoas dentro da empresa tenham dinâmicas. Enfim, cada empresa tem como criar uma didática que se aplica a ela. Mas que essas pessoas tenham espaço para praticar isso, né? Então, não adianta eu pedir para a pessoa ir para uma certificação de inteligência emocional e ela continuar convivendo com uma liderança tóxica, por exemplo. Né? Como que ela vai aplicar aquilo que ela aprendeu se a gestão da empresa não aplica? Né? Que é outro detalhe. Quando a gente fala de empresa, a gente precisa que todos participem. Todos, sem exceção. Então, assim, a gente precisa criar todo um ambiente para que as pessoas possam, de fato, ir desenvolvendo. Porque isso não acaba nunca. Você nunca vai dizer que você é 100% inteligente emocional. Impossível. Você vai estar sempre melhorando, né? Como diz o Leandro Carnal, não somos perfeitos, somos perfectíveis. Podemos sempre melhorar, né? Se aprimora, né? A gente vai se aprimorando, né? Ao longo do tempo. E uma coisa que, não sei como é que tá o tempo aí, mas eu gostaria de falar para as pessoas, é para a gente não se cobrar tanto. Para a gente não se cobrar tanto, né? Porque muitas vezes a gente faz um curso desse de inteligência emocional, faz terapia, a gente participa de um coach, né? Conhece um coach, faz um coach com alguém, né? E aí, ou descobre, estuda algum tipo de ferramenta, e aí você não consegue aplicar tudo isso, né? E como é que fica? Ah, poxa, vou ficar frustrado. Faz parte, né? Faz parte você não conseguir aplicar alguns dias, em alguns momentos da sua vida. Não é porque eu e Maria, a gente estuda inteligência emocional e desenvolvimento humano que a gente o tempo inteiro tá ali super maravilhosas, né? E que a gente também não vai ter as nossas dificuldades, né? Tem uma pergunta ali, ó, mundo ideal no mundo corporativo, hein, Maria? Eu vejo que é importante a gente sempre colocar. A gente precisa colocar uma visão crítica, né? É importante a gente ter essa visão crítica. É claro que a gente sabe que as empresas, assim como as pessoas, e como você mesmo falou do Leandro Carnal, não somos perfeitos, né? A gente não vai conseguir aplicar tudo que a gente trouxe de inteligência. A gente nem trouxe tudo aqui de inteligência emocional, né? Tem muito mais. Foi só uma conversa. Tem um detalhe do meu amigo Daniel, que eu acho assim incrível, que fala um pouco desse... o Daniel, meu amigo, que fala um pouco da Alê, que está falando aqui do mundo ideal, né, corporativo. Ele fala o seguinte, que quando você pega para analisar os líderes das empresas, a diferença entre um líder maravilhoso, excelente, né, para um líder mediano, são as habilidades socioemocionais, né? Então, assim, tem muita essa idealização de que o melhor líder é o cara que traz o melhor resultado. À custa de quê? Né? Às vezes você perde 30 talentos só para atingir um determinado número. E talentos que eu digo não são pessoas assim, né? São pessoas que trabalham bem, que realizam bem, mas que muitas vezes saem daquele ambiente por ser um ambiente tóxico. Então, as empresas têm, às vezes, aquela coisa de que o mundo ideal são só os meus funcionários que vão fazer o treinamento e eu gestor, eu líder, eu não preciso, porque eu já sou super inteligente, né? Eu não preciso assim. Todos nós precisamos, primeiro, pela pedagogia do exemplo, né? Porque quando eu faço, eu mostro para o outro que é legal fazer, que eu estou junto com ele, né? Não dá só para aquele eu falo e você faz, ou faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Não funciona.
né? Se eu gestor, eu líder, eu dono da minha empresa, isso vale para a empresa que é só você, MEI, para a empresa que tem 2, 3, 4, 5 mil funcionários. Você quer participação e engajamento dos seus funcionários, faça junto com eles. Então, você quer que eles desenvolvam inteligência emocional? Vai lá, desenvolve também, vai com eles, né? Participa, pedagogia do exemplo, funciona super. Então, assim, mundo corporativo, ele ainda tem essa cultura do ideal, né? Mas está caindo por terra justamente por isso, porque isso que a gente está falando aqui, eu gosto também de frisar, não sou eu, Maria, que acho, não. Isso são estudos, existem acadêmicos no mundo inteiro que pesquisam sobre liderança, que pesquisam sobre emoções, que isso são pesquisas, são dados técnicos, são anos de pesquisa para trazer a melhor forma de gestão, para trazer a melhor intervenção na área da psicologia também, né, Carla? Vou falar Carla. Sim, sim. Isso são Meu estudos. outro nome. São estudos, são pesquisas. Então, nada que a gente está falando aqui é o que eu acho ou o que a Carla acha. Isso é baseado em pesquisa, em estudo, em dedicação. E, né, hoje aqui no Brasil a gente tem uma barreira cultural muito grande, porque essas coisas que a gente está falando já existem no mundo há muito tempo. Mas aqui no Brasil a gente às vezes acha que é modinha, porque está chegando, mas não é. Já existe há muito tempo. E a nossa barreira cultural, eu falo isso por parte de algumas empresas, né, não permite que essas coisas cheguem mais rápido ou numa forma mais tranquila, tá? Mas, por exemplo, quando a gente olha para a área de tecnologia, por exemplo, a gente vê que já, por exemplo, a gente trabalha com equipes autogerenciáveis, né? Não tem mais aquela posição do chefe, do líder. A própria equipe consegue se gerenciar. E como é que eles fazem isso? Através do gerenciamento também de emoções, né? Porque para eu ser responsável por mim, para eu não precisar de uma pessoa controlando o meu trabalho, eu preciso ter autorregulação, eu preciso ter a habilidade para me comunicar, porque eu não vou mais precisar ter alguém intermediando, né? Então, por isso que hoje as empresas investem tanto em inteligência emocional. Tá aí as metodologias ágeis, que já estão em quase todas as áreas dentro das empresas e precisam muito dessas habilidades socioemocionais. E o Goleman também fala, é um dos domínios que ele também fala, né? Depois ele aprimora em 12 domínios, se não me engano, e ele fala dessa consciência organizacional e da liderança inspiradora. Então, ele já traz essa consciência de que a gente precisa entender qual o nosso papel ali dentro da empresa, né? Isso é a consciência organizacional. Qual o meu papel, o papel que eu preciso desenvolver, meu papel dentro da equipe, também meu papel dentro da empresa. Mas é fundamental ter a liderança inspiradora. E como a Maria falou, existem pesquisas, né? Eu fiz um curso de inteligência emocional na Conquiers, eu acho que é assim que fala. Eles têm vários cursos na área de métodos ágeis. E dentro dos cursos, desse curso de inteligência emocional, que é um curso que eles geralmente abrem gratuito uma vez por ano. Então, se vocês quiserem, fiquem atentos aí. É um curso que abre, é um curso muito bom. E ele trouxe um dado estatístico de pesquisa mesmo, que ele fez esse levantamento de empresas que cresceram bastante em termos de resultado, produtividade, que ganharam mercado. Eles começaram a mapear essas equipes. Quais os diferenciais que essas equipes tinham? E um dos diferenciais era justamente essa questão do desenvolvimento das habilidades sociais. Era uma liderança inspiradora. Eles foram mapeando todas essas questões dentro das empresas, tudo aquilo que eles observavam de diferencial dentro de gestão de pessoas nos programas de qualificação. Você vê que não são questões técnicas, processo né? seletivo. Toda não vez é uma que coisa você que a gente diferencia acha. uma equipe, toda vez que você pega, por exemplo, as chamadas equipes de alta performance, a diferença dessas equipes, o diferencial não está na qualidade técnica. Está muito mais em habilidades socioemocionais. Então, assim, para a gente conseguir compreender o tamanho, a dimensão, o quanto isso é importante dentro das empresas. A galera que se destaca tem isso. A área de TI, que é uma área que está crescendo cada vez mais, né, hoje em dia. Qual o nome do curso? O nome do curso é Inteligência Emocional, do Conquia. Eu vou escrever depois aqui no comentário. Depois, se você quiser, também pode me chamar no direct que eu mando para você um print do curso.
Acho que eu até tenho um print também da tela da pesquisa, porque eu achei tão interessante os dados. Eu adoro pesquisa, né? Dados, gráfico, eu adoro. Eu também. Eu acho assim, eu gosto, particularmente eu gosto. Né? Gosto de Excel também. Embora não saiba mexer em todas aquelas funções, não, mas eu acho bem legal. A parte dos gráficos, então, transformar uma tabela em gráfico, eu acho fantástico. De estudos, e eu trabalho muito com estudos, porque aquilo te dá a comprovação de que sim, aquilo funciona. E quando você consegue fazer um estudo, você consegue avaliar o que dá certo, o que não dá certo, e o que não dá certo, você consegue criar estratégias em cima daquilo. Por isso que é importante trabalhar sempre baseado em estudos científicos. E eu sou muito visual, né? Agora a gente falando em termos de PNL, agora que a gente está conversando, a gente está trabalhando muito auditivo, né? Tem a questão visual, porque eu me mexo as mãos, aqui vocês estão vendo a minha imagem da Maria, mas assim, a gente está trabalhando mais o auditivo. Quando a gente faz um curso que tem PowerPoint, tela, gráfico, é muito legal, porque às vezes falando, a pessoa não consegue dimensionar quando você vê lá um estudo onde tem um número de participantes, a amostra, o percentual do que foi observado, né? O tempo, né? Muitos gráficos têm a questão do tempo, então isso é muito legal, ajuda a gente a entender muita coisa. E aí, voltando a falar essa questão das equipes, as equipes da área de TI, de tecnologia da informação, têm investido muito em toda essa parte de psicologia. A gente vê eles falando muito de comunicação não violenta, eles falam de inteligência emocional, tanto que esse curso com Queer, ele tem mais, a parte dos cursos que ele oferece é mais voltado para esses métodos ágeis, para essa parte mesmo de tecnologia da informação. E agora, na área de TI, se fala muito das soft skills. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso também. Essas soft skills é esse desenvolvimento das habilidades emocionais, do que é importante a gente desenvolver dentro de uma equipe. Então, assim, o pessoal da TI tá ligado. Olha, não adianta ter o cara lá Ultra Blaster da programação, que sabe mexer em tudo, mas ele tem uma dificuldade de se relacionar com a equipe, ele tem uma dificuldade de se comunicar numa reunião. Então, é importante, ele ter uma dificuldade de relacionamento com alguém. Então, é importante, sim, a gente olhar para a inteligência. Quando você tem um produto ou um serviço maravilhoso e você não consegue comunicar. Tá? A habilidade de comunicação, ela está dentro da inteligência emocional. A persuasão, né? A forma como você vai passar aquilo para a pessoa, isso está também dentro das habilidades da inteligência emocional. Então, é algo que vale para a sua vida pessoal, todas as áreas, né? De relacionamento com a sua família, relacionamento na sua empresa, porque a gente sempre lembra aqui que somos seres indissociáveis, né? Tudo aquilo que você aprende, tudo aquilo que você é em casa, na rua, no trabalho, em qualquer lugar. Tá? Então, inteligência emocional, ela serve para tudo. Não é essa coisa tão fora da caixinha, assim como às vezes as pessoas fazem parecer, né? Algo mais simples, né? Tem pessoas que não fazem nenhuma certificação, não fazem nenhum treinamento e são dominadoras na arte da inteligência emocional. Tá? Então eu só sou inteligente, emocionalmente inteligente se eu fizer um treinamento? Não. Você pode nunca ter feito, nunca ter ouvido falar, mas você é uma pessoa que domina também as suas emoções, você sabe lidar também com as pessoas, você consegue ter um gerenciamento tão tranquilo da sua vida. Isso não significa que você não se estressa, não se aborrece, nada disso. Mas você consegue levar isso de uma forma tão tranquila e você é inteligente, né? Inteligente no sentido de você ter consciência e consegue tomar decisões mais assertivas. Então, a gente veio só para explicar um pouco isso, tirar esse mito e esse glamour, às vezes, que aparece de algo que, poxa, então eu nunca posso ter, ou eu nunca vou conseguir ter, poxa, eu não tenho condições de fazer uma certificação, então eu não vou ser. Não, vai sim. Basta você praticar o autoconhecimento, isso a gente pode praticar em casa. Uma outra dica também que eu sempre deixo para as pessoas pergunta, pede para alguém falar alguma coisa de você, alguém próximo, contar pede para alguém, me fala alguma coisa que você lembra de mim, e observa como essa pessoa vai falar de você, desse acontecimento, qual foi sua emoção nesse acontecimento que essa pessoa vai estar te contando. Procura ver essa emoção que ela vai falar, se foi algo divertido, engraçado, algo que você se comportou bem, ou foi alguma coisa que você fez não tão legal. E você começa a ter uma noção também de como as pessoas enxergam você. Qual emoção sua é mais forte para as pessoas, né?
e você consegue fazer Feedback, né? essa avaliação, tá? Então, estamos chegando ao fim de mais uma live, com o tempo, como sempre, estourado. Estamos sempre estourados, né? Mas muito feliz, porque eu espero que vocês tenham gostado, tenha ajudado vocês, né? Carla, suas considerações. Bom, gente, eu agradeço a oportunidade aí que a Maria me deu mais uma vez de me chamar para essa live para falar de um tema que eu gosto muito. Eu amo falar sobre desenvolvimento humano, amo falar sobre gestão de pessoas e inteligência emocional é um desses temas. Quero agradecer a todos vocês que participaram aqui. Eu vi o pessoal do Clase, onde eu faço um curso de transpessoal, né, de psicologia transpessoal. Agradeço aí a participação de vocês. A Patrícia, né, que eu vi que entrou agora. Agradeço a Kátia, Cecília, Marcão, a Vanessinha. Muito obrigada a todos vocês que entraram aí. Se eu esqueci o nome de alguém, me perdoe, que vai passando, a gente não consegue ver, né? Como última dica, eu sei que a gente está com o tempo estourado, mas para deixar umas dicas, que eu gosto muito de dicas, né? Embora a gente não tenha receita de bolo, eu gosto de compartilhar algumas coisas que eu acho que podem funcionar e ajudar vocês no dia a dia, claro, na medida do possível e daquilo que vocês enxergam que possa ser aplicado na vida de vocês. Então, dormir bem é importante, se alimentar bem é importante. Tudo isso interfere, sim, no gerenciamento da inteligência emocional. Se eu não me alimento bem, eu estou com fome, eu vou ser mal-humorado. A questão, se eu não dormir bem, né, isso vai mexer. Pois é, vai mexer com os nossos mecanismos cerebrais, né? Nosso corpo vai estar mais cansado fisicamente, então também não vou conseguir fazer gerenciamento de emoção. Então é importante a gente ficar atento a esse tipo de coisa. Meditação ajuda muito. Não fiquem viajando meditação, tem que ser aquele Buda, né? Vestido de todas aquelas. Não é isso que eu tô falando. Meditação é você ter um momento de contemplação, você ficar ali parado. Existem vários tipos de meditação, vocês podem procurar aquelas que mais se adequam a vocês, mas uma dica simples, fechar os olhos, prestar atenção na respiração, contar os segundos da respiração, isso já ajuda muito a gente a se acalmar, né? A entrar mais no eixo. Outra dica que eu trago para vocês, tem um momento para você, tá? Durante o dia, procure ter um momento para você, onde você vai ficar ali com as suas coisas. Isso ajuda também a gente a entrar mais nesse eixo. Porque se a gente fica o tempo todo na nossa rotina, você fica cansado, com a cabeça cheia, e aí vai para uma reunião, vai dificultar também o seu gerenciamento e autorregulação emocional. E, por fim, uma coisa que é importante falar, esse gerenciamento emocional, a tendência dele, as pesquisas mostram, ele ir se gastando ao longo do dia, ou seja, ele vai diminuindo ao longo do dia. Então, em geral, de manhã você tem uma capacidade de autorregulação emocional maior, e quando vai chegando no final do dia, conforme tudo que foi acontecendo, isso vai diminuindo. Então, se você tiver que realizar reuniões, né, prefiram os horários da manhã, né, horários um pouco mais cedo, porque deixar uma reunião para o final do dia, em geral, as pessoas estão mais cansadas, mais desgastadas, e aí fica uma porta aberta para o conflito e para a dificuldade de fazer essa autorregulação emocional. Então, são algumas dicas que eu gostaria aí de dividir, que eu dividi com vocês. Espero que ajude, contribua a todos. Mais uma vez, obrigado, Maria, a todos que participaram. E quem não pôde assistir, assiste depois, gravado, né? Gravado. E é isso aí. Também quero Gratidão, agradecer. Maria. Que isso. Eu que agradeço sempre, adoro, aprendo muito. sempre muito, muito disponível aqui para conversar com a gente. Muito obrigada, Carla. Ale, Vanessa, Deborita, estava aqui também, eu vi subir. É porque realmente é muito rápido, às vezes não dá para ver. Mas agradecer vocês que estão aqui até agora, com o tempo estourado. Muito, muito, muito obrigada a vocês. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Tá legal? Super beijo. Beijo, Carlita. Beijo. Boa semana, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.